Programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Um oferecimento. Jornal O Litoral, o jornal que informa e opina. Acesse nosso site www.jornalolitoral.com e fique por dentro das notícias com credibilidade. Blog do Irã Costa. CRI Comunicação e Eventos. JR Artes Gráficas. Faça sua arte com o melhor da região. Ligue para 994829967. Mesa posta por Estela Souza. Torne momentos simples ao redor da mesa para que gerem memórias afetivas. Ligue para 991153418. Iacmar, Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Estamos apresentando mais um programa Bate-Papo na Litoral FM 87.9 Maracajaú. Em Maracajaú e também em Ceará-Mirim, estamos ao vivo pela TV Web Litoral, diretamente aqui da TV Web Litoral. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aí, diretamente da Litoral FM 87.9 Maracajaú. Durante toda essa semana, estamos aqui apresentando e trazendo os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Ceará-Mirim. Na oportunidade, já quero aqui agradecer a toda a comissão eleitoral, do processo eleitoral do Conselho Tutelar aqui de Ceará-Mirim, tá certo? Na pessoa de Gerailton e os demais que fazem parte do Conselho Tutelar. Hoje, a nossa proposta, tá certo, de trazer aqui no bate-papo o litoral especial. E para os conselheiros tutelares candidatos, temos hoje aqui a participação de Iranildo Júnior, Lala Moreira e Ceicinha também estão aqui participando na noite de hoje. Bem, como iniciamos esse bate-papo na segunda-feira, no dia 21, e vamos terminar na próxima sexta-feira, dia 25, com os demais candidatos ao Conselho Tutelar. A todos que estão já nos acompanhando nas redes sociais, estamos ao vivo também pelo site do Jornal Litoral, pelos aplicativos Rádio Garden e também pelo site da Litoral FM 87.9. Na oportunidade, já deixo aqui os abraços do jornalista Irã Costa, presidente e idealizador do Sistema Litoral de Comunicação, através da nossa programação. E na noite de hoje, temos a grata satisfação de receber aqui mais alguns candidatos, tá certo, para o pleito dos próximos 4 anos do Conselho Tutelar. Antes de a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo, a gente vai deixar aqui os microfones abertos para que cada um possa trazer o seu boa noite inicial, bem como com a apresentação inicial sobre esse período eleitoral do processo aqui do Conselho Tutelar em Ceará-Mirim. Boa noite a todos, tá certo? Sejam sempre bem-vindos ao programa Bate-Papo Litoral, bem como aqui na TV Web Litoral. Boa noite, Lala, Ceicinha, Iranildo Júnior. Fiquem à vontade, o programa ele está aqui para a gente discorrer sobre alguns tópicos e principalmente para que a população saiba mais o papel e as atribuições do conselheiro tutelar aqui especial de Ceará-Mirim. Boa noite a todos, fiquem à vontade, pode pegar o microfone. Lala Moreira já vai dar aqui as ordens iniciais. Fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês. Boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo, aos meus colegas de trabalho, a você, Irã Júnior, por essa oportunidade. Eu me chamo Edisângela Moreira, mas poucas pessoas me conhecem. Eu digo que meu nome é Lala, né? Já foi batizado, devo isso a meu irmão, que deve estar aí também. Se não entrou, entra já. Louro, né? Gratidão a ele. E, assim, né? É só para se apresentar, né? Agora? Isso, então, pronto. Meu nome é Edisângela Moreira, né? Mais conhecida como Lala Moreira. Estou aqui novamente, né? Tentando o segundo mandato. Meu segundo mandato há 3 anos e alguns meses, né? E tentando meu segundo mandato como conselheira tutelar. Boa noite a todos. Me chamo Ceicinha. Estou candidata ao Conselho Tutelar, né? Agora tentando meu 3º mandato. Conto com vocês. Meu número é 2333, viu? Quem quiser pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite a todos, meus companheiros aqui presentes, Irã. Primeiro agradecer a Irã pela iniciativa, né, de trazer aqui esse bate-papo para a gente poder esclarecer alguns pontos, né? Eu me chamo Iranildo Júnior, né?
Também estou candidato nesse pleito, né, nesse processo de escolha. E é isso. Vamos discutir bastante hoje para a gente esclarecer alguns pontos relacionados ao Conselho Tutelar. 19h08, a gente já vai dar uma passada aqui nas redes sociais, tá certo? Lá no Facebook. Augusto César tá dando boa noite. Edileuza Cavalcante Demetrio também tá dando boa noite. Boa noite, Gerailton Moraes. Boa noite, Gerailton. Para você também, faz parte da comissão eleitoral. Parabéns, Gerailton, pela condução com os demais membros. Augusto César está dizendo saudações aos meus amigos. Valeu, Augusto César. Juliana Silva, Baixo Vale presente. Um abraço, Juliana. Cleópatra Monteiro, saudações aos nobres candidatos. Boa noite, Irã. Boa noite, ouvintes e internautas. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Desceu aqui. Maria da Conceição Santos dando boa noite. Valeu, Maria. Jailza Paiva Pereira também. Boa noite. Valeu, Jailza. Um abraço. Teve outra aqui com a gente. Fabrícia Rafael. Meus conselheiros. Um abraço a Fabrícia. Eli Costa. Boa noite a todos. Maria Eduarda. Boa noite. Sueli Moreira. Boa noite. Valeu. Lilian Rodrigues. Boa noite. Jornalista Irã Costa. Boa noite a todos. Valeu, Irã. Um abraço para você. Eu sei que a gente poderia já começar aqui, mas como o jornalista já uma vez já vai no terceiro dia, eu vou confidenciar aqui. Esse programa estava especialmente dedicado para ser conduzido pelo jornalista Irã. Mas aí, como ele está saindo de uma dengue, mas graças a Deus está tudo bem, a gente está aqui para estar aqui substituindo ele e dando o melhor para que a gente possa levar e oportunizar aos 17 candidatos esse momento para se expor a população de Ceará-Mirim nesse pleito eleitoral. Maria Eduarda está dizendo que a nossa população precisa se entregar junto com os órgãos de nossa cidade e ter conhecimento atrás de vocês. Muito bem, mas antes de mais nada a gente vai deixar aqui, tá certo? Para que vocês não fiquem nesse momento dizer, Iranildo, é Ceicinha, é Lala, então a gente fica à vontade para esse bate-papo descontraído e principalmente trazer informação para os nossos web ouvintes. Todos os programas, de segunda-feira, a gente está trazendo aqui algumas informações que o conselheiro ele deve zelar pelo cumprimento de direitos, garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento, atender queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias e comunidades cidadãs. E a lei que rege os conselheiros tutelares, que diz o seguinte, 132, 134, 135 e 139 da Lei 8.064, de 13 de julho de 1990, que está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que para dispor sobre os conselhos tutelares, institui o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, desde segunda-feira, a gente está trazendo, antes de bate-papo, essas informações para você ouvinte, e que fique gravado, bem como a nossa responsabilidade com a sociedade e os direitos da criança e do adolescente. Então, para que a gente comece já esse bate-papo, tá certo, aqui hoje, no dia 23 de agosto de 2023, gostaria de saber de vocês, principalmente, essa questão das atribuições e deveres que vocês, candidatos, bem como nós já tivemos aqui a participação de conselheiros da Ativa, e hoje também nós temos conselheiros da Ativa, então a gente já traz aqui nesse primeiro ponto a questão das atribuições e deveres dos conselheiros tutelares. A gente pode conversar aqui ainda mais, qual a percepção de vocês, como é que vocês observam, principalmente esse ponto. Pronto, vamos lá, né? Existe, infelizmente, muitas distorções, né, referente às atribuições do Conselho Tutelar, né? Algumas pessoas acham que nós somos cuidadores, outras pensam que nós somos punidores, quando, na verdade, nós somos zeladores. Nós estamos aqui para garantir e zelar o direito da criança e do adolescente, certo? Eu fico muito triste quando eu escuto alguns comentários, tipo, tem uma criança na rua, cadê o Conselho Tutelar? Não, gente, cadê os pais? Cadê os responsáveis? Primeiro lugar, tá certo? Não é papel do Conselho Tutelar estar na rua, fazendo ronda, como muita gente pensa, entendeu, Irã?
Isso é cotidiano lá no conselho, né? Olha, tem menino na rua, tal. A gente até faz esse trabalho, certo? A gente até chega a fazer, vai até lá, mas é um trabalho tipo de enxuga-gelo, porque tem que ser realizado outro trabalho social, né, por trás disso. Não é papel do Conselho Tutelar. Tem que saber por que aquela criança está na rua, se é a família mesmo que manda, porque se ela está na rua, muitas pessoas ficam chateadas, porque elas aborrecem, pedindo, mas elas são vítimas. Elas estão ali pedindo porque não têm o que comer em casa. Muitas, quando a gente vai fazer uma abordagem, elas dizem, eu estou aqui porque eu não tenho o que comer em casa. Eu vim para comprar meu lanche. Então, na verdade, elas aborrecem, porque o pessoal fica pedindo, essa menina fica me pedindo não sei o quê, mas, na verdade, eles são vítimas, né, infelizmente, de negligência, né, familiar. Então, tem que ser trabalhado isso aí. O que não é o papel do Conselho Tutelar, que é trabalhar isso aí. Certo? E o Conselho Tutelar, para funcionar, ele precisa ser provocado. Né? Nós não vamos em busca de violações. Nós precisamos receber, colher a denúncia, certo? Primeiro passo, a denúncia tem que chegar até nós, né? Por toda a população, sociedade, enfim, por todos. Tem que chegar até nós para a gente começar a realizar o serviço, né? Então, os primeiros passos de um atendimento, né? Eu vou falar aqui do dia a dia, porque eu, como já estou conselheira, né, eu tenho essa vivência. Então, os primeiros passos é colher a denúncia, notificar os pais ou responsáveis, certo? Encaminhar para os serviços, né, de acordo com o que a gente veja, aplicar a medida de acordo com o artigo 129, certo? E tem muitas medidas, né? Inclusões de programas, muitas, mas o que a gente aplica mais no Conselho é a de advertência, certo? Então, a gente aplica a medida de acordo com isso aí. Esse é o primeiro passo, isso. Entendeu? Ver o encaminhamento, CRAS, CREAS, SUS, a rede de proteção, né? Que é muito tão falada nessa rede, né? Mas realmente tem melhorado um pouco, mas precisa funcionar um pouco mais, né? Como já foi falado aqui, tá certo? Esse é o começo, né, do dia a dia do Conselho Tutelar. Dando continuidade, né, à fala da conselheira, da candidata, como ela mesma disse, a gente requisita o serviço. O Conselho Tutelar, a gente não executa serviço, a gente requisita. O que a gente faz é acompanhar com os outros órgãos se aquela requisição, a pessoa está sendo acompanhada, está tendo aquele serviço que precisa. Caso não, a gente encaminha para o Ministério Público, que é uma das esferas maiores, para que lá seja cumprido. Como dentro de todas as outras, independente da instituição, se o serviço não for cumprido, a gente encaminha para o Ministério Público para lá ser determinado para que seja cumprido. As pessoas, Irã, né, no dia a dia, eles têm uma visão errônea do Conselho Tutelar em cima daquilo que eles tinham antigamente. Eu não sei se você vai lembrar. Existia um órgão chamado Comissário de Menor, Juizado de Menores, né? Que os meninos, saudosa Exaltina. Os meninos jogavam bola na rua e o pessoal passava e tomava bola, né? Mandava para casa, um carro preto com todo mundo. E houve essa desconstrução, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente começa agora a entrar em prática. E a mesma lei que criou, né, o Conselho Tutelar criou os agentes judiciários de proteção. Então, existe um órgão, né, judiciário, associado ao Poder Judiciário, que faz esse trabalho de fiscalização em bares, em festas, que fazem a identificação desses problemas e, baseado nos relatórios deles, chega até o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está para fazer cumprir, né, os direitos da criança e do adolescente. Além do zelo, essa questão de fazer cumprir, né, em cima de algumas questões associadas à criança e adolescente. Por que algumas questões? Porque nem tudo que se fala de criança e adolescente é relacionado ao Conselho Tutelar. E as pessoas acham que é. Um adolescente foi lá, roubou uma loja. Liga para o Conselho Tutelar. Liga para a polícia. Ato infracional. Ato infracional não é Conselho Tutelar. É polícia. Entendeu? Mas vamos lá. Estou precisando de uma vaga para o meu filho na escola. Procurei a escola, não tinha vaga. Procurei a Secretaria da Educação, disseram que não tinha vaga. Procurei a Direct, não tinha vaga. Procurei o Conselho Tutelar para fazer a requisição de serviço e entender o porquê a vaga não está sendo ofertada. E, em cima desse requerimento,
abrir a oportunidade da vaga para que esse direito ele não seja violado. Então, assim, a gente precisa, eu convido a população a se aprofundar nos estudos relacionados ao Conselho Tutelar, né? Esses estudos trazem uma visão mais ampla do que o Conselho Tutelar faz, né? Dentro das suas atribuições. Entendeu? Então, assim, existem os órgãos que têm a competência para cada setor e para cada fator. Não adianta jogar nas costas do conselheiro tutelar o que está acontecendo na indisciplina da casa, o que está acontecendo na indisciplina dentro da escola, entre outros, porque o conselho tutelar ele não vai resolver o problema, né? O conselheiro tutelar ele não vai resolver o problema. São 19h19. A gente já quer mandar aqui um abraço para Diene Cavalcante, está aqui também, boa noite a todos. Diene ontem estava para vir um dia aqui para participar, mas ficou para amanhã. Graças a Deus já está melhor de saúde, a gente ficou muito feliz para a sua participação amanhã. Maria Eduarda volta e diz o seguinte: vamos interagir com quem tem um conhecimento, que possamos ter a consciência sobre o direito com a ajuda de vocês. Estela Souza, minha esposa, boa noite Estela. Deixa eu ver aqui mais. Rita Nunes, boa noite Ceicinha, boa noite Rita. José Arandi, valeu José Arandi, um abraço para você de Gravatá, boa noite Iranjune, nobres colegas candidatos. Nessa primeira intervenção de vocês, falando um pouco mais sobre essa questão das atribuições e deveres, eu vejo que tem um limite e a população tem que saber o limite das atribuições e deveres do conselheiro. Às vezes eu estou dizendo aqui porque tem duas ativas no conselheiro tutelar, porque existem casos e casos, mas existe aquele limite para que você possa ter uma resolução do problema. E o que a população ainda não entende, e é esses momentos que a gente traz para que a população possa entender, é que o conselheiro tutelar, como Lala Moreira falou, ela não é babá, não é acompanhada de crianças, não é isso? Então eu gostaria de saber de vocês ainda mais um pouco, principalmente quando chega aquele determinado momento que vocês só podem ir até ali. Vocês continuam acompanhando ainda mais esse processo, caso vocês sejam reeleitos ou eleitos para ser um conselheiro tutelar? Como é que ficaria para vocês essa questão do não acompanhamento na questão da lei, mas como conselheiro, cidadão, humano, vocês conseguiriam continuar esse acompanhamento com o caso? Sem burlar a lei, né? Que fique bem claro, né? Caso a gente sem ser conselheiro tutelar, a gente pode ter acesso? Deixa eu explicar mais uma vez, vamos lá. Eu tenho um caso que a gente possa acompanhar uma criança. O conselho fez o seu papel, tranquilo, foi só aquele determinado ponto. Então, como é que vocês conseguiriam ser como ser humano, como cidadão? Vocês conseguiriam ainda mais continuar a acompanhar esse caso? Como é que está aquela criança? Vocês conseguiriam continuar por livre e espontânea vontade? Seria uma atitude nobre de vocês? Sim, no caso, você está falando no pessoal. Se a gente conseguiria. Bem, eu sou da área social, né? Então, eu já estou nesse processo. Eu fiz serviço social, sou da área, me identifico com a área social. Então, sempre vai existir isso, né? Sempre vai ter, porque a gente, infelizmente, a gente não consegue atingir sempre os 100%, porque ninguém vai conseguir. Mas, embora algum caso ou outro que a gente consiga, que a gente viu que deu certo, a gente fica muito feliz. Então, eu, pelo menos, tenho muito interesse em saber como a criança está, se ela está bem, e, de repente, encontra com a gente na rua e se identifica. Foi você que participou daquele momento, né? Existe muita coisa quando a gente comenta muito no conselho, assim, você tirou meu filho. Não, você perdeu seu filho. O Conselho Tutelar não faz retirada de criança. Quem perde são os pais, responsáveis por negligência, por mau-trato, por não cuidar e zelar. Então, todo o trabalho é realizado, todas as orientações são realizadas. Então, quando chega o momento da retirada, que a gente tem que participar como conselheiro, né? Porque ali já existe um mandato judicial que está acima da gente, então, aí as pessoas focam no Conselho Tutelar. Foi o Conselho Tutelar que retirou, né? Num caso assim de abandono, vou entrar no mérito aqui do abandono. Quando a gente chega no caso de abandono, a gente tem o poder de entrar sim na casa, viu, gente? A gente pode entrar, o Conselho Tutelar, ele aciona, detectando o abandono, ele pode acionar a polícia, a guarda, e a gente pode entrar sim na residência
tá certo? Não é invasão, não é arrombamento, tá bom? A gente pode entrar. Agora, a gente tem um prazo para comunicar ao Ministério Público as medidas que foram tomadas naquele momento. A gente tem 24 horas para comunicar ao Ministério Público toda a ação que foi realizada naquele momento. Mas a gente tem o poder, sim, de entrar e retirar a criança e fazer todo o procedimento legal. Tá bom? E a gente mesmo deixando, né, de ser conselheiro, é humano, existe o sentimento, porque assim, dentro da sede, dentro do atendimento, a gente não pode misturar sentimentos. Lá a gente tem que ser profissional, tem que ser ético, tem que fazer cumprir o que diz o ECA. Mas fora dali, existe um sentimento. E assim, tem aquela criança que você ajudou, né? E quando saiu dali, vamos dizer que a partir de 10 de janeiro nós não somos mais conselheiros, mas tem um carinho pela gente e a gente tem um carinho por ela. Porque a gente acompanhou o sofrimento dela e hoje a gente acompanha a vitória dela. Então, tem algumas pessoas, crianças, na maioria das vezes, que a gente acompanha, que quando a gente chega na casa para fazer uma reinteração, uma visita do Ministério Público, eles vêm e abraçam. Quando eles chegam na sede, eles abraçam. Aquilo é uma forma deles retribuir a ajuda que a gente fez a eles, que a gente deu a eles, entendeu? E vamos lá ver como é que vai ser. Ser humano nesse sentido é mais que obrigação, né? Porque assim, a gente lida com vidas, né? Óbvio, tem os números, tem as estatísticas, tem todo um levantamento, né, que é necessário ser feito. Mas o fator humano, nesse momento, ele deve sempre prevalecer em prol da criança, né, que fique bem claro, da criança e do adolescente. Porque assim, olha, existe uma confusão também na mente de algumas pessoas de que, de certa forma, imediatamente a gente tem que fazer esse amparo familiar. Mas existe uma linha tênue, porque na maioria das vezes, o familiar é quem viola o direito. Então, dentro de uma sanção administrativa, dentro de uma base administrativa, a gente precisa ter cuidado nessa questão do acompanhamento, para que a gente não dê margem para que os agressores saiam de forma ilesa. Então, a gente tem que se preocupar muito com a criança, né? Cecinha comentou aí que às vezes a gente volta lá, tem uma nova situação, ou passou pela comunidade, tem um pessoal que passa, tio, tia, dá até a benção. Benção, tio, benção, tia. Entendeu? Por causa de uma questão que foi resolvida. Lá ela levantou algumas questões aí a respeito de retiradas, de abandono, né? Para você ter ideia, Irã, no ano 2021, dentro dos casos que o Conselho Tutelar de Ceará-Mirim ele atendeu, 50,87% dos casos atendidos foram relacionados à negligência. Negligências de modo geral, seja ela de higiene pessoal, seja ela de questão alimentar, seja ela de questão de saúde, de escolar, 50%. 50,87% dos casos do Conselho Tutelar atendido em Ceará-Mirim foram relacionados à negligência. E a gente teve 11,40% de abandono. Se você pega um parâmetro geral, a negligência vem do familiar, o abandono vem do familiar. Entendeu? Então, não é à toa que, em grande massa, né, os responsáveis ou os parentes diretos é quem faz quebrar esses direitos. E os próprios, por não ter entendimento do que a lei presume, entendem que o Conselho Tutelar está trazendo um malefício para ele, como na realidade não está. A retirada de uma criança é uma coisa triste. Já participei de algumas. É muito ruim você ter que chegar numa casa e retirar dali uma criança dos braços de uma mãe, do convívio de um pai. Mas é necessário para que aquela criança possa ter a vivência dentro da legalidade, sanar aquele sofrimento. Então, assim, a gente vivencia isso todos os dias, tem que ser profissional. Mas o psicológico tem que estar bem firme, porque é difícil, não é fácil. É porque, além de conselheiros, nós somos humanos, somos pais, né? E a gente se depara com uma situação dessa, então você se imagina numa situação dessa. Então, quando as pessoas não entendem que a gente parece que está fazendo proposital, né? Tem muita gente que olhou para mim uma vez, uma pessoa disse, você está levando para o lado pessoal. Eu disse, não, quem está levando é você, eu estou fazendo o meu trabalho, né? Fazendo o que é cumprir, o que é correto. Se você está levando para o pessoal, é um problema seu, né? 19h28. Essa observação dos 3 candidatos, ela se resume principalmente no que está lá no ECA,
tá certo? A gente está trazendo aqui para que você, o web ouvinte, está escutando, vai escutar depois a cada observação de cada candidato que está inteirado da verdadeira função de um conselheiro tutelar, que diz que é promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações que poderiam ser acionados para cada situação. Então, foi tudo isso que eu li agora, eles relataram aqui anteriormente. E algo que eu queria trazer para vocês agora, um ponto bem interessante, que é a questão da prevenção. A prevenção de situações, seja elas adversas, que seja a retirada da criança ou não, que chegue a esse ponto máximo, mas a questão do trabalho da prevenção. Eu vejo que vocês têm um papel fundamental nas escolas, que às vezes você deixa ali plantado, mas dali sai as observações dos conselheiros, levando para os pais, e principalmente, fica aqui mais uma dica, a você, gestor, convide os conselheiros para fazer essas palestras nas escolas, tá certo? Não só os convidem para tratar de casos específicos, convide-os no início de ano letivo, na semana pedagógica, já fica uma sugestão para a Secretaria Municipal de Educação de Ceramirim, quem sabe você tem ali os professores chamando os conselheiros tutelares para levar uma palestra de conscientização, bem como os gestores da escola do município de Ceramirim, convidando, tá certo, os conselheiros que estarão ali na labuta diariamente. E a prevenção é a melhor que tem. Então, para vocês, como é que vocês se reportariam numa política de prevenção? Seria ideal para esse momento, para ocasionar lá na frente os não problemas? Como é que vocês observam? A parceria conselho e escola, essas palestras, a gente tem com frequência, a gente é bem aberto para isso. Infelizmente, não conseguimos dar conta de todas, porque você sabe, Ceramirim, 80 mil habitantes para 5 conselheiros. Nós temos que dar conta das audiências do dia, das denúncias que chegam no dia e da demanda que já está agendada, né? Então, assim, é muita coisa para 5 pessoas. Mas, assim, somos super abertos para as escolas. Sempre que vem o convite, vamos. Só não vamos, assim, quando realmente não dá. Já fomos até de carona fazer palestra, porque nesse dia teve outro compromisso do carro, aí teve aquele embaraçamento, mas fomos. E deixamos, sim, aos nossos gestores, quem quiser, a gente só mandar o ofício para o e-mail do conselho, ou então deixar em sede, tá certo? Porque, assim, quando você manda para o e-mail do conselho, gestor, aquele ofício, todos os conselheiros têm acesso. Quando você deixa um ofício solicitando a palestra na sua escola, na sede do conselho, todos os conselheiros têm acesso, tá bom? A gente já participou, só fazendo uma colocação, e foi bem produtivo, Ira. A pessoal da escola disse, olha, depois que vocês vieram aqui, eles tiveram um comportamento, alguns melhoraram muito, sabe? Porque a gente sempre deixa claro que, além de direitos, eles também têm deveres, né? É sempre bom frisar isso. Eu gosto sempre de falar isso nas palestras. Eu disse, olha, vocês têm muitos direitos, mas vocês também têm deveres, né? E as meninas disseram, olha, ela foi ótimo no dia que vocês vieram aqui, o conselho dela participou, os meninos, embora tenham uma certa resistência, porque quando a gente vai para a lei, né, e diz, olha, menor de 14 anos não pode namorar. A maioria já está namorando, né, infelizmente. Então, eu disse, não é papai, não é mamãe que deixa, não. Mesmo com a permissão de papai e mamãe, não pode. Dependendo da idade, a gente tem que usar essa fala, né? E eles já começam a mexer assim um no outro, né? Dizendo assim, a gente já está faz tempo, mas enfim. Mas é bem produtivo mesmo e tem que continuar, dentre outras parcerias, né? Que podem existir também, para colaborar para que a prevenção, porque a prevenção ela é tudo, né? Então, a gente lamenta muito que também muitos situações só sejam vistas naquele dia, tipo o 18 de maio, é só no dia só naquela semana, não é trabalhado depois, a gente só vai para a palestra naquela semana. Isso tinha que ter sido trabalhado mais vezes durante o ano, né? A questão do abuso sexual que está bem frequente, infelizmente. Antes de Iranildo trazer a opinião dele, foi interessante que Ceicinha falou essa questão dos 5 conselheiros. Eu fiquei sabendo essa semana, se Ceramirim chegar a 100 mil habitantes, nós vamos ter 10 conselheiros. Você imagina
Dois conselhos. É 10 2 conselhos. Então, É 10 isso, conselheiros. é isso, é. Então, pelo cálculo, minha gente, então 10 mil habitantes para um conselheiro. Você imagina? Não, 10 mil para um conselheiro. Cada um dividido. Então, olha, eu Tá difícil, até né, fico- Muita criança e adolescente. Então, né? são cálculos que não me entram. Principalmente com 80 mil para 5 conselheiros. Então, vamos aí tentar avançar ainda mais. Iranildo. Irã, é uma demanda muito alta, né? 80 mil habitantes para 5 conselheiros tutelares. E é nas costas dos conselheiros que acaba todos os problemas relacionados à criança e adolescente. Né? Mas, assim, com relação à prevenção, né, é dito por todos, praticamente, 100% das pessoas dizem que prevenir é melhor do que remediar. Mas a prevenção, às vezes, não parte daquele que fala. Né? Vamos esperar o Conselho Tutelar fazer um programa de prevenção para a gente poder prevenir. Quando, na realidade, todos nós podemos fazer esse trabalho de prevenção. Né? E dentro dessa temática de prevenção, a gente precisa desestruturar, né, essa cultura que a gente tem. A gente tem uma cultura enraizada de que para educar precisa bater. A gente tem uma cultura enraizada de que se o menino dá trabalho na escola, tem que expulsar. Entendeu? Então, a melhor prevenção nesse sentido seria atingir a educação de uma forma que a gente consiga, em massa, desconstruir isso que a gente vem trazendo como carga de muito tempo. Então, assim, existe sim parcerias com escola, existe parcerias com a rede de proteção, com o CREAS, com o CRAS, com a saúde, existe parcerias com assistência, entendeu? E essas parcerias fazem com que o trabalho ele seja menos fadoso. Mas a gente precisa de uma parceria grande com a população. Entendeu? A gente precisa de uma parceria grande com a população, de ter entendimento do que realmente o Conselho Tutelar pode fazer, até onde pode ir, de entender que a responsabilidade do filho não é do Conselho Tutelar, é dos próprios pais. Então, existe uma dificuldade muito grande de às vezes, já chegou a acontecer do pai não estar dando conta do filho, vir entregar o menino aqui ao Conselho Tutelar. Então, se o senhor não é pai, não está dando conta, como é que eu vou dar se eu nem conheço? Eu faço até uma brincadeira, sabe? Já teve gente que chegou num conselho e disse, eu vim deixar esse adolescente aqui. Eu disse, aonde é que deixa? Que eu tenho 3 também para deixar. Entendeu? Eu até faço essas brincadeiras, porque por não entender, né, como o Iranildo falou, as reais atribuições, acaba acontecendo isso. Mas, enfim, continue, amigo. Sim, a gente está acompanhando aqui também. Então, assim, essa questão da prevenção ela precisa vir de todo mundo. Né? A gente precisa desconstruir uma ideia que a gente tem, né? Desconstruir uma ideia de que a mulher é abusada por causa da roupa que ela usa. Né? Desconstruir. A gente está até vivendo um mês aí bem, né, importante, o Agosto Lilás, que retrata aí a questão, né, do combate à violência, né, contra a mulher. E a gente sabe que a mulher tem sofrido muito nessas questões e as meninas não é diferente. Tá? Só para você ter uma ideia, trazendo mais um pouco dos números, eu estou com os números aqui de 2021 e 2022. Tá? A gente teve, no ano de 2021, 14 casos registrados de abuso sexual. Dentro da média de atendimento, foram 6,14% em 2021. Em 2022, a gente teve 21. Então, a gente teve um aumento aí de 7 casos a mais. Entendeu? Então, é uma estatística alta daquilo que a gente recebeu. Tá? Porque existem situações de a gente chegar no hospital e uma menina de 11 anos já está em processo de parto. E não chegou ao Conselho Tutelar. Veio chegar quando já estava lá parindo. Depois de 9 meses. Entendeu? Então, existe todo um amparo que a gente precisa ter da população para a gente desconstruir essas ideias e construir fazer um novo recomeço dentro dessa questão da prevenção. 19h37. A gente vai daqui dar um tempo para os candidatos, dar uma olhadinha na sua água. Mas, olha, Nova Moreira está dando boa noite, Nova. Nova é minha madrinha, viu? Quero mandar um beijo para ela e tio Neal, um abraço para eles. Deve estar lá no rancho, na granja deles. Com certeza. Abração para eles dois. Cleópatra Monteiro, explicação perfeita. Um abraço, Cleópatra. José Cruz. Boa noite. Aqui é Zezinho. Parabéns, Iranildo, pelas colocações. Olha a Nea Monteiro aí, ó. Boa noite, Nea. Um abraço. Beijão para você. Juliana Silva. Peço mais políticas públicas aos nossos governantes para que o povo possa ter mais conhecimento sobre o CT
nós temos consciência que tem muitas pessoas legais, carentes, que precisam muito de esclarecimento sobre essas atribuições do Conselho Tutelar. Isso aí. Harolda Nunes, um trabalho de Conselho Tutelar é muito importante para toda a cidade. Maria Eduarda, muitas leis e direitos sendo esclarecidos sobre as atribuições, onde existem deveres e direitos que a população tenha conhecimento, que possa ter a visão e o poder em ajudar os próprios conselheiros. O Gantenas, valeu meu cunhado, o Gantenas, um abraço, boa noite. Valeu, Hugo, um abraço para Lucineide, para Vitinho, para Maria Luísa também, aí, todos aí em Nova Seramirim. Eli Costa, parabéns, Iranildo, colocações bem esclarecedoras. Harolda Nunes, boa noite, Ceicinha, um grande abraço. Maria Eduarda, isso mesmo, Iranildo, sobre as colocações, excelente trabalho. Harolda Nunes diz. Rita Nunes, no caso de retirada da criança dos seus pais, vocês têm alguma casa de apoio para amparo à criança? Já a gente traz essa observação. Vocês podem até já dar uma observada sobre essa indagação de Rita. Evanderson Miller, lá estamos juntos rumo à reeleição, o trabalho com excelência, experiência e muita responsabilidade tem que continuar. Opa, peraí, deixa eu voltar mais aqui. Maria da Conceição Santos, mas Irã, as escolas já faz isso, mandando uma vez, foi o que Ceicinha já falou aqui. Valeu, Maria da Conceição. Agora, se eles disponibilizarem outra coisa, porque muitas vezes eles estão com muita demanda. Justamente foi o que a Ceicinha também, o pessoal disseram aqui. A Secretaria de Educação já faz a busca ativa, onde os conselheiros entram para dar a palestra, explicando como a negligência de frequência dos alunos, isso aí. Maria Eduarda volta e diz, Lala, Ceicinha, Iranildo, dificuldade, vocês têm dificuldade em ter que ir fazer alguma ocorrência e ter... Opa, peraí, vamos voltar aqui. Tá ligeirinho hoje, rapaz, aqui, mas eu volto. Fazer alguma... Repetindo, Lala, Ceicinha, Iranildo, dificuldade, vocês têm dificuldade em ter que ir fazer alguma ocorrência e ter que contar com outros órgãos e ficar de mais mãos atadas por esperar para poder fazer o trabalho de vocês. Isso aí, já eles trazem aqui a opinião deles, são duas, né? Juliana diz, por isso temos que ter esclarecimentos, a gente trabalha com pessoas muito, às vezes carentes, isso aí. Carlão, valeu Carlão, está dizendo, na minha opinião, a escolha de novos conselhos tutelares era para ser através de provas específicas e redação sobre o tema, não por voto popular. Eu não vou nem me ater, mas eles já passaram por esse processo, tá certo, Carlão? Mas eles também podem fazer essa observação. São 3 aqui observações, a questão da dificuldade da família e Carlão está dizendo essa questão da escolha dos conselheiros, tá certo? Podem ficar à vontade. Vamos lá. Sobre essa questão da retirada de criança do leito, né, do seu lar ali, que fique bem claro, tá, gente? O Conselho Tutelar, ele não faz as retiradas baseadas em qualquer coisa. Segundo ponto, a casa de apoio é o último caso, tá? Essas retiradas elas são feitas e essas crianças são encaminhadas para o que a gente chama de família extensa, que é aquela família que ainda está dentro do parentesco, né? E tem a disponibilidade de cuidar dessa criança enquanto os trâmites seguem, né? Porque às vezes se descaracteriza tudo aquilo e a criança volta para o seu lar inicial, né? Depois da família extensa vem um projeto, né, que se chama de família acolhedora, que é onde algumas famílias se cadastram, né, e ficam à disposição para receber essas crianças, né? Em último caso, um acolhimento, né? Em Seramirim nós ainda não temos essa casa de acolhimento, né? Existem alguns projetos em andamento, mas ainda não foi possível fechar, né, essa parceria. Então a gente precisa mandar para alguns lugares, né, dentro do estado, mas que a criança também é muito bem acolhida, né? Vocês colocou aí sobre a questão da busca ativa, né, que a Secretaria da Educação já faz, né? Inclusive a assistência social também faz através do projeto Criança Feliz, né? E
com o centro de convivência ali também. Né? Então, tem sim essa questão da busca ativa, é necessário, né? Tá estipulado em lei, é necessário ser feito para que a gente possa reduzir ao máximo aí a evasão escolar. E, por último, a questão de Carlos Alberto, não é isso? Que falou a respeito... Eu concordo muito com a opinião dele nesse sentido mais direto da coisa. Tá? Deveria ser mais firme essa questão das escolhas. Eu concordo com isso. Há quem discorde, mas eu sou adepto, sim, a ter uma prova em caráter eliminatório. Eu concordo em ter uma rigidez maior, porque é um cargo de muita responsabilidade. É um cargo de muita responsabilidade. E tem gente que não entende isso. Por exemplo, dentro da questão do processo de escolha, você precisa comprovar que você já tem um trabalho ligado à criança e adolescente. Né? Inclusive eu, desde 1999, estou dentro de um projeto relacionado à criança e adolescente. Né? Mas tem gente que chega e diz, não, eu fui babá. Posso? Eu sou mãe. Posso? Poderia, né? É mãe, cuida de criança, mas existe um amparo por trás que esteja relacionado à questão do projeto estar dentro da garantia de direito, dentro do desenvolvimento, né, psicológico, motor da criança e do adolescente. Então, assim, eu comungo muito com essa ideia. Né? Eu não tiraria o voto popular, porque traz a população para conhecer seus representantes, para escolher. Né? Mas eu gosto da ideia de ter mais rigidez dentro do processo de escolha. Mas referente aí, pegando o gancho, né, do processo de escolha, eu acho que a falha vem já no edital. Ele não fica fechado, entendeu? Por exemplo, nós temos um sistema que já era para estar implantado no Conselho Tutelar, infelizmente por 1001 coisa, até também falha nossa também, de um certo ponto, chamado CIPIA, né? Um programa que já é para estar instalado em todos os conselhos, certo? Mas, infelizmente, essa realidade não existe ainda. E esse sistema, ele tem que funcionar. Então, você imagine, não tem nada falando que o conselheiro precise ter noções básicas de computação. Não existe. Então, você já imaginou se ganhar 5 conselheiros que não souberem mexer em computador? Como é que vai funcionar? Como é que o conselho vai funcionar? Se você tem que alimentar um programa. E o programa não é fácil. A gente já participou de algumas capacitações, eu mesmo participei. Eu não sou tão leiga em computação, eu mexo um pouquinho e tive muita dificuldade de manusear esse programa. Com a prática, a gente vai desenrolando. Mas não é um programa tão fácil, que você entra e bota o seu nome e endereço, não. Entendeu? Isso acabaria com um monte de papel, mas é como eu disse, essas questões do processo de escolha, a falha já vem lá de cima, tem que ser revista a lei, tudo isso direitinho para que essas falhas não aconteçam. Os candidatos, às vezes, eu acho que muitas vezes eles se candidatam pensando numa realidade e quando chega é outra, entendeu? E quando eles se deparam com a realidade, muitos desistem. Eles não são capazes de continuar, porque o Conselho Tutelar não é para qualquer um, né? Mas, enfim. Respondendo à pergunta de Maria Eduarda, né? Se a gente tem alguma dificuldade, se a gente para o trabalho... Não, a gente tem uma rede de proteção que a parceria é muito boa. Existe o CRAS, o CREAS, os agentes judiciários, né, com campos à frente. E a parceria da gente é muito boa com esses órgãos, com essas pessoas. E raramente o trabalho é interrompido. Se ele for interrompido é por horas, porque logo, logo a gente dá continuidade. Até porque o trabalho de criança e adolescente ele não pode parar. Se ele tiver parado, está acontecendo alguma coisa. E você, que é da população, tem que ir atrás para saber o que está acontecendo. Se você fez uma denúncia e esse trabalho está parado, vá saber por que foi. Se você tem que fazer um encaminhamento, começou e não está dando continuidade, vá saber o que foi. Porque alguma coisa está acontecendo, porque o trabalho ele não para. Entendeu? Tem que dar continuidade. Criança e adolescente é prioridade absoluta. 19h47. Olha, tem muitas indagações, tá certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ler aqui uma mensagem de uma senhora, Graça Moreira, boa noite, Irã, Lala, minha princesa, vai que tua, parabéns a todos os participantes, em especial a Lala. Carlão volta e diz, muitos jovens em Ceará-Mirim são vistos em festas bebendo. Carlão, no início do programa, eles comentaram sobre algumas atribuições dos conselheiros. Quando terminar o programa, eu até sugiro a quem está entrando agora dar uma voltada, porque o tempo está indo embora e ainda tem mais algumas
observações aqui que a gente trouxe na pauta, mas vão ficar todos os comentários aqui, depois eles vão entrar em contato, tá certo, com vocês para ficarem respondendo. Cleópatra diz o seguinte: os requisitos para ser conselheiro tutelar teriam que ser mais rigorosos, tá certo? Maria Eduarda volta diz: provas não faz a diferença, pois o dia a dia já é uma prova real do trabalho dos conselheiros, que é a vivência, a firmeza em decisões e ter o conhecimento como uma pessoa vai fazer uma prova, deixa eu dizer aqui, como uma pessoa vai fazer uma prova para a atual sem prática, não deveria ter novos candidatos, pois o que já estão já é uma prova para cada vez mais, eles estão se doando a cada dia mais. Cleópatra Volta diz o seguinte: a comprovação das declarações de se ter trabalhado com infância e juventude deveria ser mais específica. É isso aí, foi o que eles deixaram aqui para os que estão participando. Eu sei que ainda faltam 11 minutos, mas eu gostaria de trazer, como eu trouxe ontem também aqui, como o conselheiro tutelar ele deve agir. Vou só repetir desde segunda-feira o que eles já falaram aqui, mas para que fique gravado, que são as atribuições do conselho, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do conselho tutelar atender a crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos foram violados, seja por ação ou omissão da sociedade, ou do Estado por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Eu não gostaria de deixar aqui jamais, de deixar a responsabilidade de todos. Nós não podemos, como sociedade, ser omissos em qualquer caso, seja na violência contra a mulher, seja na violência e abuso contra criança e adolescente, seja também a violência contra os idosos. Tá certo? Então, é o mês de agosto, e hoje tivemos aí um evento aqui em Ceará-Mirim, voltado para o Agosto Lilás, onde eu tenho certeza, mudando um pouco aqui, a questão da Lei Maria da Penha tem avançado muito no município, e eu tenho uma opinião particular, como se nós publicizarmos algumas situações, não precisa mostrar o rosto do indivíduo, mas se a gente começasse a inflamar, colocar outdoors, olha, a violência contra a mulher é um caso na nossa própria cidade, eu acho que a gente ia colocar muito valentão a ficar naquele cantinho dele. Então, acho que na questão da criança, do abuso contra a criança, vindo principalmente, minha gente, da família, é algo que a sociedade não deve permitir. Nós não podemos ser omissos a esses casos. Então, fica também minha outra observação como cidadão. Nesse momento, eu vou deixar aqui, tá certo, para que vocês tragam aí a questão de proposta para esse período eleitoral. Eu sei que vocês são regidos por uma lei, mas a gente sabe da vontade que vocês têm, e eu quero aqui parabenizar a todos os 17 candidatos, porque não é fácil você colocar seu nome à disposição de uma sociedade que sabe mais apontar e do que saber seus direitos e deveres. Tá certo? Então fica aí esse momento também agora para que vocês possam trazer as propostas e também trazer algumas observações desses temas que nós trouxemos. Antes de entrar nessa questão, eu queria só fazer um agradecimento especial aqui à DEAN, Delegacia da Mulher, né, especializada da mulher, que foi implantada aqui em Ceará-Mirim. E graças a Deus os casos que a gente tinha parados relacionados a abuso sexual, a estupro de vulnerável, tem andado dentro da nossa cidade, e nós temos visto aí algumas prisões, né, no nosso município relacionado a este caso, né, a estes casos. Então, gostaria de deixar um abraço especial aqui, né, à doutora Thaís, a delegada e toda a sua equipe, que tem feito um trabalho brilhante aqui na nossa cidade. Até para as pessoas entenderem que, no caso de abuso sexual, também não compete ao Conselho Tutelar lidar com o suposto agressor, como muita gente acha, certo? Isso aí, gente, é com polícia, é crime. Crime não é com o Conselho Tutelar. Então, menos distorções com o Conselho Tutelar, por favor. Ira falou a respeito da questão de propostas, né? A gente fala muito que dentro desse processo de escolha, o Conselho Tutelar ele não cria propostas para um trabalho em si relacionado, porque tudo está aqui, né? Tudo está no ECA, tem uma lei que predomina dentro desses aspectos, né? Mas eu trouxe algumas questões aqui que são questões administrativas, tá? Então, assim, se Iranildo chegar lá, eu tenho algumas propostas dentro de um colegiado para que a gente possa melhorar administrativamente, né? Dentro da situação de atendimento, padronização de documentação,
rotas, entre outros, né? Existe um aspecto ou outro dentro do Conselho Tutelar, né, que foge um pouquinho à regra para se tornar algo institucional, né? A gente precisa ter mais cuidado com essa questão. Eu não vou abrir muito aqui porque a ideia não é expor o que acontece lá dentro, né? Mas existem algumas questões administrativas que, caso eleito, né, caso a população tenha aí ciência de votar e me colocar lá, trazer essa proposta para os outros que vencerem junto comigo, para a gente poder melhorar a questão do atendimento. Então, é isso. A proposta, não existe proposta para conselheiro tutelar. Proposta é a gente cumprir o que está na lei, o que está no ECA. Então, qual é a proposta que a gente se submete aqui hoje, nesse momento? É continuar, né, fazendo valer, garantindo os direitos, de forma de excelência, como a Iranildo pontuou, e precisa ser melhorado algumas coisas, mas isso é questão administrativa. Mas, enfim, uma proposta em si, não. Nós não somos políticos, né? Estamos passando por uma eleição, sim, mas a eleição se chama processo de escolha de conselheiro tutelar. As minhas propostas, o candidato já falou e a outra complementou, né? A gente tem que estar lá para fazer cumprir o que diz o ECA. São 19 horas e 54 minutos. Um abraço para todos que estiveram também nos acompanhando. Mas chegou nesse exato momento, no dia 1º de outubro, você, cidadão de Ceará-Mirim, você vai levar seu título de eleitor e um documento com foto nas duas escolas, Escola Estadual Interventor Baldo Bezerra de Mello e na Escola Estadual Monsenhor Celso Cico. Eu vou falar a avenida principal porque todo mundo só conhece a avenida principal. A gente estava dizendo o nome da rua e por que rua é essa? Então, a avenida principal aqui em Ceará-Mirim são as duas escolas aqui do estado, irão receber das 8 às 17 horas e você terá uma escolha de 5 candidatos, tá certo? Vocês, o Jornal Litoral, através do site, nós vamos disponibilizar também, como todas as redes sociais já estão disponibilizando o número dos 17 candidatos ao processo do Conselho Tutelar. E a gente deixa agora à vontade, tá certo, para vocês, candidatos e conselheiros ativos, para suas considerações finais, com os nossos agradecimentos. E mais uma coisa, a TV Web Litoral, em nome do jornalista Irã Costa, nós estamos deixando espaço aberto para que esse processo de discussão com a população continue, não seja só um momento de uma semana. Então, as portas estarão sempre abertas para os 5 conselheiros que foram eleitos para o processo de 4 anos à frente do Conselho Tutelar aqui de Ceará-Mirim. Primeiramente, quero agradecer, né, a todos, a Irã, a minha família, meus amigos, sempre presentes aí, como estão aí na live aí, né? Quando eu disse que vinha para cá, entra tudinho, viu? Quero agradecer a todos os amigos, os que falaram aí. De antemão, né, pedir o voto novamente, novamente, né? Estou novamente candidata ao Conselho Tutelar. Gosto do que faço, sou da área social, sempre fui, sempre gostei, né? Sou assistente social, fiz serviço social, é a minha área mesmo, me identifico com a causa. Enfim, primeiro agradecer a Deus por esse momento, né? Sem ele a gente não estava aqui, e pedir a vocês o voto, né? Que o trabalho precisa continuar para a reeleição. Votem Lala Moreira, conselheira tutelar, viu? 60777. Não esqueçam. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, viu, Irã? Que isso é muito importante para a gente, até mesmo para a população, que não conhece todos, né? Vai conhecendo o nosso trabalho, a nossa competência. E pedir à população novamente, né? O voto de vocês. E que vão votar no dia, não deixem de ir, pelo amor de Deus. O voto de confiança, o voto de vocês, para que eu continue junto com o colegiado, né? Que um conselheiro sozinho, ele não faz nada, viu? Ele tem que ter o colegiado. Para que eu continue junto com o colegiado a garantir os direitos da criança e adolescente. Então, no dia 1º de outubro, eu conto com o seu voto. Ceicinha, conselheira tutelar, 20333. Obrigado, Irã, mais uma vez, né, pelo espaço. Fazer esses esclarecimentos é muito importante, né? Eu queria agradecer de uma forma muito especial a minha esposa, Fabrícia, né, que entrou aí na live, fez o seu comentário. É uma menina que está me acompanhando muito aí de longas datas e tem sustentado essa campanha comigo, né?
dentro dessa luta, né? Então, obrigado, amor, beijo. Sinto-me preparado, mais preparado do que há 4 anos atrás, quando tentei a primeira vez, né? Busquei o conhecimento necessário para estar aqui, me colocando à disposição. Não tenho medo nenhum de falar a respeito disso, porque me capacitei de verdade, fui atrás do conhecimento, sei aonde quero estar, né? Mas eu preciso do voto de vocês para que isso aconteça, né? Meu número é 26111, né? Tenho um trabalho consolidado aí, de muitos anos dentro do município. Quem me conhece sabe o quanto eu me dedico a essa área, né? Então, obrigado, meus amigos, por estar comigo nessa caminhada. Entrego nas mãos de Deus para que Ele possa fazer a sua vontade, né, e não a minha. Eu tenho a vontade de estar nesse lugar, mas Deus é quem sabe o melhor para a minha vida, né? Então, conto com vocês, 26111, dia 1º de outubro, para que nós possamos fazer um trabalho de excelência no Conselho Tutelar, né, e fazer valer aí a garantia de direitos das nossas crianças e dos adolescentes. Obrigado a todos. Agradecer aqui a todo mundo que participou da live, né? Maria Eduarda, Nel, Seição, o pessoal que chegou junto aí, Cleópatra, Zezinho, né? Então, obrigado a atenção de todos, né? E população, saiam de casa, né? Vão votar dia 1º de outubro, é uma eleição muito importante, né? É uma eleição que não é obrigatória. Por não ser obrigatória, a gente às vezes leva com um pouco mais de desleixo, mas, na minha opinião, é uma das eleições mais importantes, né? Você vai garantir aí que pessoas, né, zelem por direitos da sua criança, do seu adolescente, e isso é muito importante. Escolha pessoas capacitadas. Foi dito muito aqui nos últimos dias que não escolha por amizade, não escolha só por amizade. Traga pessoas capacitadas para fazer um trabalho de excelência, para que a gente possa melhorar dentro desse aspecto, tá? Obrigado a todos. São 20 horas em ponto aqui na TV Web Litoral. E só para repetir, Lala Moreira, 60777, Iranildo Júnior, 26111, Seicinha, 2333. Tá certo? Então, esses foram os nossos convidados da noite de hoje. Amanhã nós vamos estar recebendo aqui Djaiane, José Arandi, Nel e Diene também, que não pôde vir ontem, mas graças a Deus já está melhor e vai participar do nosso bate-papo amanhã aqui na TV Web Litoral. Agradecemos a todos a participação e a comissão eleitoral do processo de escolha unificado do Conselheiro Tutelar aqui do município de Ceará-Mirim. Sem vocês também esse momento não poderia ter acontecido. Obrigado pela atenção de todos. O sistema eleitoral vem trazendo a informação com credibilidade, informando e opinando há 22 anos. Estamos aqui para discutir com a sociedade, principalmente para que a sociedade possa saber o trabalho verdadeiro dos conselheiros tutelares. Pode falar, quer falar? Se alguém da população quiser conhecer o trabalho do Conselho Tutelar, a nossa sede fica na Rua Heráclito Vilar, 959, certo? Ali bem próximo à biblioteca. De 8 ao meio-dia e de 14 às 18. Principalmente essas pessoas que não conhecem o que é, ou para que serve, ou qual a função, o fundamento do Conselho Tutelar, dá uma passadinha na série, a gente explica. Você vai votar mais ciente ainda, porque você está dando aquele voto, tá bom? Obrigada. Se não quiser passar lá, pode ligar para mim, entrar na minha rede social, tá? No Instagram, não tem problema nenhum, a gente faz a mesma explicação, que eu não vou estar lá no conselho não, viu? Maria Eduarda, isso aí, Irã. Eduarda, volta o seguinte: todos tenham uma boa sorte e que os conselheiros que já permanecem tenham ainda mais um bom trabalho e que a população seja bem vista, seja reconhecido com esse trabalho admirado em ter com quem contar. Ainda tem mais aqui. Ceicinha Pereira, alguém conhece? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa, em especial a minha família. Tem que ler o comentário de todo mundo. Graça Moreira, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu descer. Olha aí, aqui. minha família foi presente. Graça Moreira, deixa eu voltar aqui. Um cheiro. Ira Júnior, boa noite a todos. Sou eu, Maria Ângela, mãe de Lala. Parabéns a todos, em especial a minha filha. Tô sem Face, mas agora tá com Face. Dedê, batendo palma. Isso, Maria Eduarda, parabéns a todos os conselheiros. Dedê Moreira tá dando palmas aqui.
Deixa eu me ver mais aqui. Graça Moreira concorre. Parabéns pelo programa. Irã Júnior, cheiro no coração para você também. Maria Eduarda batendo palma. E Irã Júnior, Iranildo Júnior diz assim: 26, 111, dia 1º de outubro. Parabéns a todos os candidatos, tá certo? Ficamos por aqui com mais um programa, Bate-Papo Litoral. E amanhã nós temos ainda mais candidatos do Conselho Tutelar de Ceará. Forte abraço a todos, uma ótima noite.